Amados, nós estamos na nossa campanha 40 dias de fortalecimento. Nós estamos nessa campanha e o Senhor já tem dado a nós demonstrações do todo que Ele vai nos entregar e do muito que Ele vai fazer. Eu já tenho tido a alegria de receber testemunhos de irmãos e irmãs que já estão experimentando algo novo do Senhor através dessa campanha. E nessa noite, amados, eu quero falar com os irmãos a respeito da porta que levou Davi para a sala do trono. Nós sabemos que Davi, ele foi o primeiro rei de Israel, aliás, o segundo rei de Israel, mas Davi, ele era o rei segundo o coração de Deus. Ele se tornou o segundo o coração de Deus, não depois de ser rei. A palavra de Deus diz que, ainda menino, ele já era segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus levou Davi a trazer os olhos do Senhor sobre a vida dele. O que significa ser segundo o coração de Deus? Significa ser aquele que faz a vontade de Deus. Segundo o coração, segundo a vontade de Deus. Davi, ele era segundo a vontade de Deus. E nós vemos, amados, que a palavra nos chama a atenção várias vezes, em vários versículos, que nós devemos buscar ser segundo o coração de Deus. Jesus, muitas vezes, e ele é o maior testemunho que nós temos de alguém que de fato conseguiu ser exatamente como o coração de Deus, já que sabemos que Davi, como homem, falhou, Davi pecou. Jesus, ele diz assim: olha, eu faço as coisas que o meu pai, que eu vejo o meu pai fazer. Eu faço as coisas que o meu pai faz. E isso, amados, é muito importante quando nós queremos ser segundo o coração de Deus. Mas tratando aqui a respeito de Davi, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Davi viveu um episódio na sua vida de extrema luta, de extremo problema. Ele viveu talvez o pior momento da sua vida. Davi teve alguns momentos trágicos antes de chegar ao trono. Teve outros também após o trono. Mas até chegar ao trono, Davi, ele sofreu algumas decepções. Ele teve alguns problemas. Durante a semana, em nossas lives, os ministros da palavra, os nossos irmãos que estão trazendo a palavra, eles estão trazendo toda essa trajetória de Davi. E eu quero só buscar todas essas informações, né? É a palavra de Deus que foi trazida para poder contextualizar o que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Nós vemos que Davi, ele sofreu uma grande decepção em relação aos seus irmãos. A palavra de Deus diz que quando Davi, ele chegou diante ali de Golias, para então enfrentar Golias em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz que Eliabe, irmão de Davi, chamou Davi de orgulhoso, de presunçoso. Quem ele pensava que era? Nós vemos que depois Davi, que era fiel a Saul, passou a ser perseguido por ele. Davi passou a ser perseguido por Saul, o rei que ele tinha escolhido servir. Então, em toda a trajetória de Davi, ele teve decepções. Irmãos, tem uma frase que diz assim: alguns dias são ruins, mas tem dia que é pior. Não é verdade? Tem dia que é ruim, mas tem dia que é pior. Davi viveu momentos ruins em sua vida, mas teve um dia que foi pior. E a palavra do Senhor diz que Davi, num certo dia, ele estava vivendo em Ziclague, que é uma cidade que foi entregue a Davi. E nessa cidade, estando nessa cidade, ele se ofereceu para lutar
em favor dos filisteus e contra Israel, contra Saul. Davi, naquele momento, o que ele pensou? Bom, Saul tenta me destruir, Saul busca me destruir, acabar comigo, então eu vou lutar contra ele. Mas a palavra diz que o povo filisteu pensou assim: o quê? Nós vamos dar a oportunidade de Davi entrar na guerra, como se estivesse em nosso favor, e depois vai que ele muda de lado, e ele vai nos derrotar. Então não permitiram que Davi lutasse contra Israel. O próprio povo filisteu não permitiu que Davi os ajudasse, embora fosse essa a intenção de Davi. Mas a palavra de Deus diz que quando Davi, ele volta, ele sai do meio do povo filisteu, e ele volta para a sua terra, para Ziclague. A palavra do Senhor diz que ao chegar naquele lugar, Davi viveu o que talvez tenha sido o pior momento da sua vida, até assumir o trono. Quando ele chegou na sua terra, aquele lugar havia sido saqueado, aquele lugar havia sido destruído, e todas as mulheres e as crianças do seu povo haviam sido levados escravos pelos amalequitas. Quando eles chegaram naquele lugar, Davi e os seus soldados chegaram naquele lugar, a palavra do Senhor diz que aqueles homens, que eram os homens que Davi havia preparado para serem os seus soldados, a Bíblia diz que aqueles homens se voltaram contra Davi e desejaram matar Davi, desejaram apedrejar Davi e culpavam Davi por tê-los tirado daquele lugar para ir lutar uma guerra que não era deles. E por causa disso, as suas mulheres, os seus filhos, terem sido levados como escravos. Irmãos, esses homens que desejaram a morte de Davi, que desejaram apedrejar Davi, eram homens que Davi havia pego eram homens que estavam totalmente à margem da sociedade, eram mesmo homens marginalizados, eram homens que não tinham nenhuma perspectiva, e Davi os trouxe para si, Davi os formou, Davi os treinou, Davi os acolheu, Davi fez deles seus soldados, e aqueles homens se voltaram contra Davi. Tem dia que é ruim, mas tem dia que é pior. Naquele momento, amados, Davi, ele viu que aqueles homens, a quem ele acolheu, desejaram a sua morte, desejaram que ele estivesse sendo apedrejado. Mas veja, irmãos, que a palavra do Senhor, onde nós lemos aqui em 1 Samuel 36, a parte que eu destaquei, diz assim: porém Davi se reanimou. Se reanimou em quem, irmãos? Se reanimou no seu Deus. Se reanimou no Senhor seu Deus. Veja a situação de Davi. A sua família o tinha abandonado, que eram seus irmãos, seu pai. Já haviam virado as costas para ele. Os amigos de Davi, os inimigos de Davi não queriam que ele lutasse em favor deles. Saul, o seu rei, estava buscando matá-lo. Os amigos de Davi buscavam apedrejá-lo. Ou seja, irmãos, onde é que Davi estava? Davi estava na total dependência de Deus. Davi estava sozinho? Não. Davi estava abandonado? Não. Davi estava na total dependência de Deus. E aqui o versículo diz: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, num momento como esse, onde parece que todos viram as costas para nós,
Em um dia, quando parecia que as coisas já estavam ruins, e elas são capazes de se tornar piores. Muitas vezes, a nossa atitude é de querer fugir, é de querer desistir, é de querer voltar atrás. Mas, amados, qual era o segredo de Davi? Davi, ele não foi procurar um amigo para lhe dar conselhos. Davi não foi procurar um amigo para lhe oferecer o ombro. Davi não foi procurar alguém para passar a mão na cabeça dele e falar para ele: não, Davi, eu sei que você é bonzinho. Não, Davi, eu sei que a sua intenção era boa. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Irmãos, Davi, ele não tirou os olhos do seu propósito e da sua visão. Talvez naquele momento Davi pudesse questionar: Deus, como assim? O Senhor me ungiu há 12, 13 anos atrás para eu ser rei de Israel, e agora olha onde eu estou. Eu não tenho ninguém, até aqueles que eu acreditei que estariam caminhando comigo, por gratidão, eles viraram as costas para mim. Mas a palavra de Deus diz, amados, que Davi, ele tinha atitudes que o faziam se levantar, mesmo quando isso parecia improvável. Davi, ele tinha a capacidade de se fortalecer no Senhor. Amados, quantas vezes, em meio aos problemas, nós dizemos assim: ah, se eu tivesse alguém que agora pudesse orar por mim. Ah, se eu tivesse alguém que agora pudesse me trazer uma palavra. Ah, se eu tivesse alguém que agora pudesse me ouvir. Davi, ele sabia que ele tinha na sua vida Deus, então que ele não precisava que outra pessoa orasse por ele, ele mesmo ia e se colocava diante de Deus. Davi, ele não precisava que alguém trouxesse para ele uma palavra de fortalecimento, porque Davi conhecia a palavra do Senhor, e ele sabia que a força dele já estava na palavra. Amados, muitos se decepcionam e dizem assim: ah, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com a palavra. Não é verdade. Nós nos decepcionamos conosco mesmo. A nossa decepção, ela acontece quando nós colocamos expectativa em pessoas que não são capazes de ser aquilo que nós esperamos. Nós queremos perfeição de pessoas imperfeitas. Nós queremos 100% de fidelidade de pessoas que não são capazes de ser 100% fiéis. Nós queremos lealdade de pessoas que não são capazes de nos oferecer isso. Então, o que a palavra de Deus nos fala aqui, irmãos, é que nós precisamos entender que a nossa força, ela vem do Senhor. Amém, irmãos? A nossa força, ela vem do Senhor. Pastora, mas a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Sim, eu oro por você, mas a força não vem de mim, a força vem do Senhor. Você ora por mim, mas eu sei que a minha força não vem de você, a minha força vem do Senhor. Você é usado como instrumento de Deus para abençoar a minha vida, mas a nossa força, ela vem do Senhor. E Davi, ele já havia entendido isso. Irmãos, Davi, talvez ele tenha aprendido isso
da forma como nós não gostamos. Nós gostamos de aprender as coisas na teoria, não é? Nós gostamos de aprender as coisas na teoria. Davi aprendeu a confiar em Deus na prática. Davi aprendeu a confiar assim, olha, não tem ninguém. Davi, é você, as suas ovelhas e o leão. Vai pedir ajuda para quem? Ele não podia pedir ajuda para os irmãos não estavam ali. Ele não podia pedir ajuda para o seu pai, ele não podia pedir ajuda para o povo, ele não tinha quem pedir ajuda, ele não podia pedir ajuda ao rei. Qual era a única chance de Davi ter uma ajuda? Era se ele estivesse pedindo ao Senhor. Davi, ele aprendeu. Outro ponto, irmãos, é que Davi, ele era fiel ao seu propósito, ao invés de desmoronar diante da pressão. Irmãos, Davi, ele era fiel ao seu propósito. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias onde nós somos tão pressionados que nós desmoronamos. Eu ia construir uma casa. Aí eu estava me planejando para construir uma casa, e a minha casa eu ia construir, e estava tudo perfeitamente planejado na minha mente. Quando nós temos uma dificuldade, não, eu não quero construir mais. Eu desisti, não vou construir, isso vai dar muito trabalho, não vai ser bom. Agora eu decidi que eu vou comprar um carro. Aí começa a se planejar na compra do carro, sonha com o carro. Qual é o carro? Quando vê, dá um problema. Então, não vou mexer com isso não, dá muito trabalho, isso é muito complicado. Amados, quantas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes na educação dos nossos filhos, no relacionamento entre marido e mulher, quantas vezes, amados, no relacionamento entre pais e filhos, nós, em meio à pressão, nós desistimos. Vocês sabem que os filhos hoje, as crianças, elas estão sendo treinadas a resistirem aos seus pais. Quantas crianças que, por ter entendido que muitas vezes há uma fragilidade nos pais, elas vão dizendo, eu quero, e o pai, a mãe, muitas vezes sob pressão, cede aquilo que a criança quer. Ou muitas vezes o pai ou a mãe deixa de querer e cede a negativa da criança. Irmãos, Davi, ele entrou na sala do trono, mas foi pelas portas do fundo. Davi, ele entrou na sala do trono, pelas portas dos fundos. Talvez você pudesse pensar assim, como humanos, irmãos, nós pensamos que as coisas têm que ser no sistema humano, no sistema do mundo. Por que é que Israel, os não cristãos, né, em Israel, por que eles não acreditam que Jesus é o enviado, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo? Porque na concepção deles não faz sentido que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tenha nascido numa manjedoura, sido colocado numa manjedoura. Não faz sentido que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tenha vindo a esse mundo e nascido filho de um carpinteiro. Não faz sentido. Por quê? Porque no nosso sistema, no sistema humano, nós entendemos que um rei, ele tem que entrar pela porta principal. Ele tem que se assentar num trono de ouro. Mas o nosso Deus, irmãos, ele vem nos ensinar. Em Davi,
Depois ele traz em Jesus que nós somos treinados e nós somos chamados pelo Senhor de reis e sacerdotes. Mas reis e sacerdotes para reinar não segundo o sistema humano, mas segundo o sistema de Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos que quando Davi ele foi atrás dos amalequitas, porque eles haviam roubado as crianças, e eles haviam roubado as mulheres, e tinham roubado os bens daquela cidade, onde Davi habitava com os seus homens. Quando ele foi lutar com os amalequitas, a palavra do Senhor diz que ele saiu de lá vencedor. Por quê? Porque ao invés de se esconder, ao invés de ficar lamentando, ao invés de ficar procurando respostas, Davi, ele disse o que para os seus homens? Davi, ele virou para os seus homens, e eu quero ler aqui para os irmãos. Ele disse para os seus homens: olha, vamos, nós temos esposas e filhos para trazer de volta. Irmãos, Davi não fez uma reunião para explicar, para dar satisfação, para ficar justificando. O que Davi fez foi dizer: gente, o negócio é o seguinte, vamos fazer o que deve ser feito. Nós temos que ir buscar as nossas mulheres, trazer os nossos filhos, trazer aquilo que foi roubado. É isso que nós vamos fazer. A palavra de Deus diz que Davi orou ao Senhor. E ele disse ao Senhor: Senhor, devo ir? E o Senhor disse: sim. Então ele juntou os seus homens e foi e guerreou contra os amalequitas e os venceu. Irmãos, é muito interessante quando nós lemos esse texto, porque veja, Davi, ele não precisou ficar tentando convencer os seus soldados a segui-lo. Ele só precisou se posicionar. Ele disse: vamos. E os seus soldados disseram: vamos. Embora os seus soldados quisessem apedrejá-lo. Por que aqueles homens queriam apedrejar Davi? Porque aos olhos humanos, eles talvez tenham pensado: agora acabou. O que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos ficar aqui chorando, lamentando, porque não há nada a fazer. Mas porque Davi confiou no Senhor, Davi teve uma atitude diferente. Uma atitude, amados, que testificou o relacionamento dele com Deus. Uma atitude que testificou a confiança que ele tinha em Deus. Eu imagino que talvez Davi, naquele momento, ele tenha pensado assim: eu venci leões, eu venci ursos. Quando eu fui contra Golias, aquela armadura não me serviu para nada. Ninguém foi comigo, fomos eu e o Senhor dos exércitos. Do que é que eu preciso mais do que isso? Eu imagino até, irmãos, que talvez, quando Davi disse para os seus homens: vamos buscar as nossas mulheres, os nossos filhos, talvez ele tenha dito isso na mesma fé que Daniel entrou na cova dos leões. Talvez ele tenha dito na mesma fé que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Eu penso que talvez ele tenha orado e dito assim: Senhor, eu vou chamar os homens para irem. Se eles não forem, eu vou, porque eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, Davi foi com os seus homens e venceu os amalequitas. Enquanto Davi lutava contra os amalequitas, os filisteus lutavam contra Israel. Entenda isso. Enquanto Davi lutava contra os amalequitas, Israel lutava contra os filisteus. A palavra do Senhor diz
que daquela guerra em que Davi entrou contra os amalequitas, ele saiu vencedor. E daquela guerra que os filisteus lutaram contra Israel, os filisteus também saíram vencedores. A questão, amados, é que naquela guerra dos filisteus contra Israel, Saul e Jonatas foram mortos. Davi, se Deus não tivesse permitido que Davi fosse tirado desse cenário de guerra de filisteus contra Israel, Davi estaria naquele lugar onde Jonatas e Saul seriam mortos. O propósito de Deus é que Davi não estivesse lá. Após a morte de Jonatas e Saul, Davi foi aclamado rei e assumiu o trono de Israel. Irmãos, muitas vezes, no pior momento das nossas vidas, o pior momento das nossas vidas é o momento em que o Senhor escolhe para nos colocar no trono. O momento mais conflitante das nossas vidas é o momento em que o Senhor nos leva a conquistarmos aquilo que Ele desejava para nós. Muitas vezes nós podemos nos perguntar, mas meu Deus, por que tanta dificuldade? Por que, Senhor, algo tão difícil, algo tão pesado, algo tão dolorido? O Senhor está nos preparando para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Amados, Davi, ainda depois desse momento, Davi ainda viveu muitas lutas. Davi teve muitos problemas, muitas dificuldades. Mas quando nós lemos a história de Davi, nós entendemos que cada luta que Davi passava, preparava ele para conquistar algo maior que o Senhor tinha para a vida dele. Cada vez que Davi, ele tinha uma luta, uma dificuldade, o Senhor o estava preparando para viver algo ainda maior. O segredo de Davi, irmãos, é que ele depositava sua fé no Senhor. Ele se fortalecia no Senhor. E por isso ele não se decepcionava. Porque ele não estava esperando em homens, ele não estava confiando em homens, ele não estava aguardando que os homens viessem em seu favor. Ele sabia que o Senhor já estava agindo em favor dele. Amados, Davi, ele entrou na sala do trono, pelas portas dos fundos. Entrar pelas portas dos fundos, irmão, significa que não tem tapete vermelho, não tem aplausos. Assim como foi com Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, não foi recebido com aplausos, não foi recebido com música, com tapete vermelho. Jesus nasceu num lugar simples, num lugar humilde, com pais humildes, para que a glória de Deus pudesse resplandecer através da vida dele. Quando, amados, nós buscamos aplausos, quando nós buscamos evidência, nós precisamos tomar cuidado, para que isso não seja algo que nós estamos buscando glória para nós. Mas a glória, ela precisa ser dada toda ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus.